O verdadeiro objetivo de Sukuna se esconde nas entrelinhas do capítulo 219 de Jujutsu Kaisen, principalmente mostrando pela primeira vez Sukuna na Era Heian. E enquanto tudo isso se passa nas memórias de Yorozu, Megumi se afunda cada vez mais dentro de sua própria alma devido à morte da sua irmã pelas suas próprias mãos. Porém, muitos segredos se escondem no grande presente de Yorozu para Sukuna que podem fazer com que Megumi volte finalmente em algum momento à vida. E claro, se você quer conferir tudo que rolou nesse capítulo, mais umas teorias mirabolantes, fique aqui nesse vídeo comigo até o final. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez o capítulo 219. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Eu sei que o meu canal é pequeno e não tão relevante assim, mas não importa, enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei muito feliz. E como sempre, diferente de outras pessoas, sim, eu tô metendo a indireta mesmo, porque eu acho que todos deveriam dar créditos para quem está traduzindo esses capítulos com spoilers, e é por isso que eles conseguem gravar os vídeos, tá bom? Por isso, agradecimentos ao Bruno Oliveira e ao Fábio. O link está aqui embaixo, sempre na descrição. Vocês sempre podem conferir por ali, porque o Bruno faz um trabalho sensacional pra gente poder ler todos os capítulos de Jujutsu, até mesmo antes dos americanos. Olha só que beleza. Bom, de toda forma, vamos direto para esse capítulo, que tem algumas explicações e teorias que eu quero trazer aqui pra vocês, como eu iniciei o vídeo, tá bom? E bom, gente, o nosso capítulo vai começar com um flashback da Yorozu e do próprio Sukuna, onde nós estamos no dia de Ninamesai. E Ninamesai é um ritual Shinto muito antigo no Japão. Muitos até japoneses não conhecem esse ritual, porque quando os Estados Unidos ali invadiram o Japão em 1948, se eu não estou enganado, vou deixar o link da matéria aqui embaixo, eles aboliram no Japão os feriados Shinto. Então é um ritual super antigo e super difícil de se fazer. Mas se vocês quiserem mais detalhes, eu vou deixar o link aí embaixo da matéria, principalmente porque tem algumas referências a Amaterasu, a deusa do sol. Bom, de toda forma, tá tendo ali aquela colheita e o pessoal do clã Fujiwara teve que convidar o Sukuna para participar. E aí eles começam a se questionar o porquê que eles estão orando e oferecendo até mesmo colheitas ali para o Sukuna. E aí o cara que está ao lado dele lembra que o Sukuna detonou de vez a unidade de corpos celestes, ou seja, o pessoal ali que era liderado sobre a Uro Takako, e também os 5 generais tigres que também foram completamente detonados pelo Sukuna. Então o Sukuna ele começa a ter ali uma relevância cada vez maior, principalmente por ser um monstro. E é a partir desses detalhes que algumas coisas ficam escondidas para algumas pessoas, e aqui eu vou trazer para vocês o verdadeiro objetivo de Sukuna desde a Era Heian. E bom, o pessoal tá fazendo toda essa colheita e todas essas orações ao Sukuna porque eles querem estabelecer uma relação de paz para que eles possam continuar vivendo numa boa. E é então que eles mencionam algo um tanto quanto misterioso, mas que talvez nos mostre até mesmo onde pode estar a origem do Sukuna, ou então dar a entender, porque eles dizem que um dos compatriotas de Aizu acabou fazendo a mesma coisa, ou pelo menos alguma coisa similar, né? E ali eles estão se referindo diretamente a Yorozu. E quando eles falam de compatriotas de Aizu, claro, eles não estão relacionando o Sukuna. Porém, pode ser que o Sukuna venha ali daquela região de Aizu, perto de Fukushima e tudo. Talvez eles tenham vindo daquela região. Bom, é então que a gente troca de cena e tá lá a própria Yorozu se perguntando onde fica a capital de Heian e tudo, lá comendo uma uvinha marota, toda peladona, porque ela gosta de ficar peladona. E aí então tem uma criada dela que pede para que ela coloque as roupas, que já tem ali o Ninamesai, é bom que ela se comporte e tudo. E aí ela tá achando tudo aquilo um saco. Ela gosta de aparecer como ela vê ao mundo, toda peladona. E outra coisa que também nos mostra a partir disso é que a Yorozu começou a fazer parte do clã Fujiwara antes mesmo do Sukuna chegar ali praticamente naquela região e acabar com os 5 generais tigres e também os corpos celestes. Mas eu não posso deixar de dizer pra vocês também se relembrarem o que tem lá no começo de Jujutsu Kaisen, quando é dito que todos os feiticeiros mais fortes se uniram para enfrentar o Sukuna e foram completamente derrotados.
derrotados. Provavelmente isso pode acontecer um pouquinho mais pra frente na história da Era Heian, porque até esse momento a gente só tem o passado da Yorozu. Bom, a Yorozu tá bem animada com esse ritual, porque vai ter vários doces, comidas, álcools e tudo. Aí ela fala assim, vou colocar aqui uma roupa, ela só coloca um negócio assim pra cobrir, né? Sai andando pra parte de fora do palácio e se apaixona à primeira vista pelo Sukuna. Quando ela olha ali o Sukuna, ela fala, meu Deus, que homem másculo, forte, com 4 mãos. E aí quando ela olha pra ele, ela vê aquele olhar super solitário. E daí vem o verdadeiro objetivo do Sukuna desde sempre. Ele queria a sua própria evolução. E o que seria a evolução de um humano? Bom, simplesmente as maldições. E claro, eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente, então fica aí no vídeo. Porque depois que ela vê o Sukuna, ela corre diretamente ao seu encontro, olhando aquele olhar um tanto quanto solitário, se perguntando como ninguém ali percebeu que o Sukuna estava se sentindo sozinho. E é então que ela vai lá, simplesmente dá um abraço do nada no cara que estava lá sentado de boa. A Uraume começa a utilizar o seu poder para atacar a Yorozu, que se joga pra longe, e diz para o Sukuna que a partir de hoje ela será a pessoa que ficará ao lado dele e que não será a Uraume, porque a Uraume não consegue tirar aquele olhar solitário que ele tem, e ela pode conseguir fazer isso. Só que enquanto ela falava, ela recebia vários cortes da habilidade do Sukuna e ela é totalmente fatiada naquele momento e adora aquela dor. E talvez aí que a gente entra no objetivo geral do Sukuna, um objetivo que é um tanto quanto aberto, mas ele queria se tornar uma divindade. E para se tornar uma divindade imortal, ele precisaria ali virar uma maldição em objeto amaldiçoado para voltar à vida a partir dos seus dedos e se tornar completamente imortal, reinando sobre todo o mundo. Mas não reinando sobre todo o mundo como um rei, mas sim fazendo o que ele quisesse, sendo o cara mais livre daquele mundo. E por isso ele tem aquele olhar solitário, porque ele quer se sentir um deus, ele quer se sentir algo que está fora do escopo da própria humanidade, superando até mesmo as próprias maldições. E por que eu disse que as maldições são a evolução humana? Bom, claro, elas vêm dos humanos e dali a gente tem também o próprio jogo dizendo que os verdadeiros humanos são as maldições, ou seja, é como se pegasse dos humanos uma parte mais evoluída com poder e trouxesse ele de volta em uma forma material e impossível de envelhecer e morrer, podendo viver pelo resto de sua vida com a máxima liberdade, vencendo até mesmo a própria morte. E é por isso que esse era o verdadeiro objetivo do Sukuna, não num sentido onde ele pensava em fazer isso, mas em um sentido onde ele queria ser livre até mesmo da própria morte e poder ser como um deus, adorado como um deus e podendo fazer o que ele quisesse, as suas crueldades com crianças, mulheres, homens, tanto faz. Gostaria de saber o que vocês acham dessa minha teoria sobre esse objetivo do Sukuna, dele querer ser imortal e evoluir como maldição e se tornando uma maldição mais feiticeiro ao mesmo tempo. O que ele faria? Ele uniria os dois e evoluiria para o estágio máximo, o estágio onde o Kenjaku queria que acontecesse, que a humanidade viesse para o seu próximo estágio, que poderia ser até uma junção entre híbridos, né? Uma maldição com um humano. Porque assim como as baratas que sobreviveram desde a época dos dinossauros, da mesma forma, nós humanos nos adaptamos a todos os eventos que acontecem na nossa vida. E é isso que o Kenjaku queria, e é isso que indiretamente o Sukuna queria apenas para si mesmo. E é então que depois dela sofrer aquele corte, alguns disseram que ela talvez tenha morrido ali, mas eu acredito que não, até porque ela conheceu o anjo, e se ela conheceu o anjo, provavelmente não deve ter sido antes desses cortes do Sukuna, então sim, ela deve ter permanecido viva depois de um tempo ali, e depois morreu de alguma outra forma, porque aí nós trocamos para o presente onde Yorozu deseja toda aquela solidão do Sukuna apenas para ela, e por isso ela irá o matar. E aí ela ativa mais uma vez a sua técnica de construção,
construção fazendo a esfera perfeita ou esfera da verdade. E é dito que a esfera da verdade é a materialização do impossível, de algo que não pode ser tocado. E essa esfera simplesmente gera uma pressão infinita. E o que a gente precisa saber de fato sobre essa técnica é que é uma bola, aparentemente ela não suga as coisas assim por onde ela passa, mas ela destrói por onde ela passa. Seria como uma bola assim derretendo tudo no meio do caminho, ou então que vai tirando tudo no meio do caminho, como se fosse um negócio bem compacto, vamos dizer assim, e tudo que ele toca desaparece. E é então que, como eu tinha dito para vocês, ela ativa a sua expansão de domínio, chamada de Tríplice da Lamúria. E isso se conecta também um pouquinho sobre o amor como sendo a maior maldição de todas, como foi mostrado lá no Jujutsu Kaisen Zero. Então provavelmente a Yorozu pensava que o verdadeiro amor era uma maldição, era algo solitário. E aí quando ela ativa a sua expansão, ela estranha que o Sukuna era para desaparecer naquele mesmo momento, principalmente por causa da sua esfera que não poderia sequer ser tocada, e eles estão ali dentro do seu próprio domínio. Ela estranha tudo isso, e se vocês perceberem, o Sukuna parece mudar a chavinha ali da sua roda de Dharma, que tá ali em cima da sua cabeça. Ou ele gira a roda de Dharma, ou ele apenas estava pegando ela. O que me dá a entender é que ele só estava pegando e não girando, porque ele pega, joga nas sombras que estão abaixo do seu corpo, ou seja, parece que ele fez um domínio simples, se mantendo ali sem ser atingido pelo acerto garantido daquela esfera, e aí nesse momento onde sai essa sombra, ele invoca uma Horaga que havia sido dominado por ele, como eu expliquei ainda lá em Shibuya. E aí ele troca de lugar com uma Horaga pela sua sombra, ele cai, enquanto uma Horaga surge com a sua espada do extermínio e simplesmente acaba com aquela esfera, utilizando dessa vez a roda de Dharma. Depois de fazer isso, uma Horaga aplica um golpe em cima da Yorozu, a derrotando por completo, e o Sukuna explica para Yorozu que pessoas com baixa eficiência em energia amaldiçoada tendem a lutar de uma forma mais padronizada. E com padronizada ele quer dizer o quê? Eles tendem a lutar de uma forma muito fixa. Por quê? Eles não podem ter a liberdade completa, devido à sua técnica inata. E aquela esfera que foi feita por ela, embora tenha parecido algo, nossa, materialização do impossível, algo que não pode ser tocado e tal, acontece que a partir do momento que ela é materializada, que ela pode ser feita, é sempre de algo que existe, e a roda de Dharma se adapta a tudo. E com isso ele mata de vez a Yorozu e conclui totalmente o seu plano, dizendo que a adaptação já está completamente feita. E a Yorozu ficou bem feliz ali, que o Sukuna parecia conhecer bem da técnica dela, conhecer bem ela ali e tudo mais, por isso ela fica toda felizinha, embora ele mostra tipo, que merda, hein? Eu não devia ter mostrado que eu te conhecia tanto assim. É então que ela entrega algo pro Sukuna e algumas marcações começam a aparecer no corpo do Megumi, que se afunda cada vez mais no abismo, porque pelas suas próprias mãos a sua irmã acabou morrendo. E ali a gente termina o capítulo. Bom, sobre essa marcação da Yorozu ali no Megumi, ou esse algo que ela entregou para o Sukuna, eu acredito que vai ser algo que será usado mais pra frente quando o Sukuna sim for derrotado. E como ele pode ser derrotado? Não faço a menor ideia. Porém, eu acredito que quem vai derrotá-lo no final das contas vai ser o Itadori. Não como o protagonista da obra, mas sim de alguma forma junto com seus camaradas e tudo, ou até mesmo com o próprio Megumi dentro do ser ali do Sukuna. E tudo isso graças a Yorozu. Porque embora possa ser uma arma construída, assim como a Maki recebeu da Mai um tipo de arma que foi feita por ela, pode ser isso, como ao mesmo tempo pode ser algo que ainda fique gravado ali no Megumi, principalmente por ter amor e ter alguma relação com o corpo da Tsumiki, a sua irmã. E graças a isso, o Megumi ainda poderá voltar de alguma forma. Não voltar à vida, eu acredito que ele vai morrer de fato e não vai ter como ele voltar. Porém, ele vai conseguir lutar dentro da própria alma para que ele saia daquele abismo, e tudo por conta da Yorozu
e da Tsumiki, que são as grandes culpadas de terem entregue isso para o Sukuna sem o Sukuna perceber. E bom, gente, alguns detalhes a mais sobre esse capítulo são o seguinte: o Ninamisai é um ritual muito antigo, é o ritual mais difícil mencionado, onde o próprio imperador tinha que fazer esse ritual normalmente a -2, 10 graus lá no Japão, no horário que ele fazia. Além disso, ele passa cerca de 4 horas nesse ritual, então tem muita coisa assim que esse ritual fazia nas antigas, e ele tem relação direta também com a Amaterasu, a deusa do sol. Então é algo interessante que talvez possa trazer algumas teorias para todos vocês. Aqui eu trouxe para vocês também o objetivo real do Sukuna, que talvez possa ser ele ou talvez não tenha nada a ver. E comigo aqui vai a explicação mais uma vez do Mahoraga, o porquê ele foi domado pelo Sukuna lá em Shibuya. Bom, reparem que um ovo, ele é composto do quê? Casca, gema e clara, certo? Da mesma forma é composta ali uma alma em Jujutsu Kaisen, né? O corpo junto com a alma são uma mesma coisa. E embora o Mahito tenha teorizado que a alma vem antes do corpo, esse tipo de coisa, papapá, uma vez que a alma entra dentro ali do corpo, como o Sukuna fez com o Megumi, eles passam a ser um só. Então aquilo prescreve tudo o que havia sido dito anteriormente. E prescrevendo tudo isso, o Sukuna, por ser aquele quem derrotou o Mahoraga, está dentro agora do Megumi. E graças a isso ele pode dominar por completo o Mahoraga e não só a sua roda. Por isso que a roda não o permite ser o general de todos os Shikigamis e tudo, e sim o fato dele ter derrotado o Mahoraga lá em Shibuya. E porque ele tem os outros Shikigamis, bom, ele fez em off-screen, né? Pelo menos ali a Rena e o Touro, que não teria muita necessidade de aparecer, sendo que ainda falta o nono aparecer, o nono Shikigami, porque mesmo que alguns considerem os 2 cães divinos como algo, como 2 por causa dos símbolos que eles têm na cabeça e tudo, isso não tem nada a ver, porque os cães divinos já são ditos no próprio fanbook como uma coisa só. Por isso ainda temos um Shikigami para aparecer, e não, o general Mahoraga, ele não é o general de todos os Shikigamis, porque senão não teria sentido ter 10 Shikigamis para serem domados. A pessoa poderia domar os 9, mas ainda teria que domar o 10º, e mesmo que domasse o 10º, teria que domar os outros, tirando os cães divinos, que são os únicos que vêm diretamente com a técnica das 10 sombras. Por isso, mesmo que a gente considere ele como um general, ele não é o general de todos os Shikigamis, que dá poder para o Sukuna aparecer com todos os Shikigamis, a não ser que o Gege Akutami queira mudar tudo que ele disse no fanbook sobre eles e tudo mais. Não faz sentido. Eu vi muita gente trazendo isso principalmente pelo Tonerd, que é algo que eu sinceramente não acredito, tá bom? Mas também, como eu disse no capítulo passado, a roda de Dharma sim, talvez possa trazer os outros Shikigamis para que sejam utilizados da forma com que o Sukuna quer, embora ela não girou em nenhum momento, e até o final parece que o próprio Sukuna é quem gira ou quem tira ela para trocar de lugar com o Mahoraga. Agora resta o Gege Akutami nos explicar acerca de tudo isso nos próximos capítulos, que eu creio que sim, chegou o momento de Yuta se encontrar com Kenjaku, enquanto o restante do pessoal vai correr atrás do Sukuna, e finalmente Itadori pode ter ali alguma técnica herdada do Sukuna, ou simplesmente ele não vai ser nada demais, como disse o próprio Kenjaku, que é o nosso grande especialista, que afirmou que o Itadori seria apenas um receptáculo. Bom, vamos ver, né? Muitos creem que o Itadori vai ter um up de poder, mas até o momento não parece que vai ter nada disso, tá bom? De toda forma, o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo capítulo de Jujutsu Kaisen. Teremos capítulo na semana que vem e te aguardo até lá. Fui!